Olá, pessoal, aqui é o professor Ricardo e hoje eu vou falar um pouco sobre dados sazonais. Sobre dados sazonais, e dados sazonais são dados que elas têm uma certa periodicidade em relação a uma discrepância, em relação a um comportamento, enfim, em relação a um determinado fenômeno, ou seja, ela tem uma certa periodicidade. Um certo período de tempo ela tem uma característica, né, comum. Por exemplo, quando nós, né, nós estamos perto das festas de fim de ano, o comércio ele funciona até 10 horas da noite aqui em Londrina, e também com isso a tendência de crescimento do comércio, das vendas do comércio é comum nesse período. Então, nesse período, se você pegar a série histórica, a série de tempo das vendas do comércio em Londrina, em Cornélio, enfim, é, qualquer cidade, né, ela tende a ser crescente no período das festas. E também a inadimplência 2 meses, 3 meses depois. Por quê? Porque as pessoas gastam mais do que, né, elas têm, né, de poder de compra e acabam se endividando. Então, os dados sazonais, elas são, né, dados com certas características periódicas. E para controlar, tá, para você controlar ou para verificar o que ocorre, né, se com esse comportamento, já bem característico do Sazon, né? Sazon quer dizer que tem esse comportamento periódico, nós temos que verificar, né, o real comportamento, fazendo a dessazonalização. Mas nós precisamos, então, levar em consideração esse caráter periódico, né? E uma das alternativas para levar em consideração esse caráter periódico para fenômenos econômicos utilizando variáveis binárias, tá? Para pontuar esses períodos do tempo. Ok? Então, vamos lá. Conforme eu disse para vocês, uma característica muito interessante de muitas séries temporais. Estudamos séries temporais, são séries que elas são baseadas no tempo, tá? Dados semanais, mensais, trimestrais, são os fatos dos padrões sazonais. Aumento de vendas, inadimplência e a diminuição da produção agrícola entre safras. Então, esses são os exemplos que eu trouxe para vocês de fenômenos que são periódicos. Então, nós devemos tirar esse efeito para verificar o real comportamento de determinado fenômeno, nesse caso econômico, ou, né, da magnitude para esse efeito, tá? Considerando o fator sazonal. Então, ou essa retirada, ou essa magnitude, nós devemos construir variáveis binárias para dados fins. Para o ajuste sazonal, nós precisamos ter variáveis binárias para pontuar esses períodos, né, esses fenômenos periódicos, e para dessazonalizar, nós precisamos, então, fazer algumas continhas após esse ajuste. Bom, então, uma forma para ajustar e também para verificar o caráter sazonal é usar as variáveis binárias, como vamos ver agora no modelo do Gujarati, em relação a de roupas. Vendas de roupas são sensíveis à estação. Cada estação é um tipo de roupa que nós utilizamos. Principalmente inverno, outono, nós usamos roupas mais pesadas, roupas de manga comprida, né, calças jeans, e no verão, né, primavera também nós usamos bermuda e usamos camisas mais leves, né, camisas mais fresquinhas. Então, assim, muda muito de estação para estação. Então, cada período tem uma determinada sazonalidade. Então, o modelo que nós iremos ver é bem simples, tá? E considera as variáveis binárias como pontuação de caráter sazonal. As vendas, galera, nada mais é que você tem um termo independente, mais uma combinação de 3 variáveis binárias para cada trimestre. Lembra que eu expliquei para vocês que se vocês têm determinados conjuntos de fenômenos que você pode, de categorias, né, que você pode elencar como variáveis binárias, tem que ter um número de variáveis binárias
uma unidade inferior do que esse número de categorias. Então, nós temos 4 trimestres, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre, e precisamos de 3 variáveis binárias, por causa que se você considerar um modelo com intercepto, você, então, com 4 variáveis binárias para identificar cada trimestre, você vai ter o fenômeno da multicoliniaridade ali, vou explicar lá no capítulo 4. Caso você utilize, então, um modelo que não leve em consideração o intercepto, você, então, pode utilizar 4 variáveis binárias, mas isso é assunto para uma outra hora. Então, nós temos aqui um D2, que é uma dummy, né, que eu falei para vocês que dummy é igual a variável binária, eu falo variável binária porque eu tenho que privilegiar a nossa língua, a língua portuguesa. A D3 é outra variável binária e D4 também. D2, o índice indica o segundo trimestre, D3 indica o terceiro trimestre, né, 3, terceiro trimestre, e D4, o quarto trimestre, tá bom? E as vendas são vendas por 1.000 metros quadrados de espaço de varejo, é uma marcação de vendas um pouco interessante, né, um pouco interessante não, muito interessante, porque analisa em relação ao espaço, né, espaço físico das lojas, e vamos ver, então, como funciona, então, esse modelo com 3 variáveis binárias mais o termo independente, que estão explicando as vendas no período de 1987 a 1992 por trimestre. Vamos lá, então, eu vou abrir com vocês o banco de dados que eu tenho aqui dessa regressãozinha. Nós possamos fazer, estimar o modelo, verificar as estimativas e o que é, como se interpreta. Veja só, eu já deixei aqui bem definido as variáveis binárias. Aqui, ó, B2 a gente elenca, a gente não, elencado para cada trimestre, né, cada segundo trimestre, valor 1 e 0 para os demais. Então, por exemplo, 1986, no segundo trimestre é 1, no segundo trimestre de 87 é 1 e assim vai. Aqui é o terceiro trimestre, galera. Então, olha só, 1986, terceiro trimestre é 1 e os demais é 0. E aqui no D4, né, 1 para 1986, tracinho 4, e 0 para os demais. Então, eu vou rodar aqui o modelo, em dados, análise de dados, regressão, intervalo y de entrada é a minha variável de análise, minha variável dependente, as vendas nesse caso, beleza? Vai de B1 a B29, tá? Esse valor aqui não é o valor de análise, tá? Tá sobrando ali, mas eu vou explicar por quê. E aqui eu seleciono o x, né, de entrada, as minhas variáveis explicativas são as dummies de D2 a D4, então E1 até G29, intervalo de saída J2, ok, dei um enter aqui. Aqui tem o meu modelo. Todas as variáveis são estatisticamente significativas a 5%, então vou dar um azulzinho aqui. Meu modelo está ok. O R quadrado é 82, tá? 82%. O R quadrado ajustado a 80%. É um bom modelo ajustado. E vamos analisar um pouquinho os meus coeficientes. Para eu analisar o primeiro trimestre, basta zerar as dummies. Então, eu tenho aqui somente a intersecção nesse caso, né? Então, no primeiro trimestre eu tenho um coeficiente igual a 73,18, então o volume de vendas nesse caso é de 73,18, tá bom? E para cada trimestre eu tenho aqui que configurar o se então, né? Se no primeiro trimestre é análise, você tem que somar esse valor da intersecção, mais o coeficiente relacionado ao trimestre 2, tá? Então, olha só uma análise qualitativa bem rapidinho, tá? Uma análise mais superficialzinha aqui, né? Olha só, se eu pego aqui, então, o primeiro semestre, que é a soma do D3 mais D4, ela tem maior, né? Ela tem maior
o trimestre D1, D2, ok? Se nós analisarmos somente o quarto trimestre, o coeficiente é o maior dos três coeficientes estimados, isso quer dizer que no quarto trimestre, conforme já esperado, né, porque no quarto tem um maior número, maior quantidade, maior volume de vendas, certo? Então, galera, aqui você já tem um modelo que já leva em consideração o fator sazonal. Entretanto, nós precisamos analisar o real impacto das vendas no tempo. Como eu faço isso? Como vocês vão fazer isso? Eu vou jogar um pouquinho aqui para cá. Utilizar, utilizar aqui essas duas colunas aqui para fazer umas estimativas, tá? Então, eu vou recortar aqui rapidinho, transferir essas informações. Eu vou até fazer uma coisa mais rápida, inserir, né, colunas. Vou inserir colunas aqui na HI, mais duas colunas, porque eu vou fazer um processo de dessazonalização. Como faz um processo de dessazonalização? É muito simples. Primeira coisa que você tem que entender é que você tem um modelo aqui, ó, um modelo que ele estima o volume de vendas considerando o caráter estimadas, vendas este. No primeiro trimestre, então, eu só levo em consideração quem? Lembra que eu falei para vocês há pouquinho atrás aqui, só levo em consideração intersecção. O segundo trimestre é a intersecção mais o coeficiente associado ao terceiro trimestre, é igual a 1, tá? O D2 igual a 1. O terceiro trimestre, então, é a intersecção mais o terceiro trimestre. O quarto trimestre é a intersecção mais o quarto trimestre. Bom, então, essas são as vendas estimadas para cada utilizando um modelo, né, de forma esperada. Não é uma predição, de forma esperada. Uma predição do modelo. Então, olha só. Eu vou aplicar aqui o colar especial daqui para baixo, porque está interligado aos cálculos, e vou expandir para toda, tá? Para todos os valores do intervalo, né, que foi realizada essa análise. Então, vai até 1992,4. Você tem aqui um colar especial, né? Aqui você tem, então, uma sequência, tá, que se repete, de valores determinados. Então, essas aqui são as minhas vendas, né? Vou colocar vendas determinadas aqui, determinadas ao modelo. Por que eu preciso dessas vendas determinadas ao modelo? É simples. Se eu, né, se eu subtraio as vendas reais pelas vendas determinadas ao modelo, as vendas estimadas pelo modelo, eu tenho o erro de previsão. Vou colocar estimado em vez de determinada, vou mudar a ideia aqui de novo. O erro aqui. Tá bom? Se eu calcular a média histórica dessa série temporal de vendas, eu tenho a média histórica, certo? Então, o valor dessazonalizado, então as vendas dessazonalizadas, nada mais é que a soma do erro mais o valor médio. E aqui nós podemos verificar fixo, senão não vai dar certo. Vou expandir aqui. Assim. E aqui eu posso criar, então, uma série de tempo, verificar qual é o verdadeiro, né? Quando nós dessazonalizamos, nós verificamos, então, qual é o verdadeiro comportamento
dessa variável, tá? O caráter sazonal, ela impulsiona entre períodos, mas será que está tendo um crescimento entre o período, né? Excetuando o fato, excetuando o fato de que em dezembro sempre tem vendas acima da média, certo? Então, nós devemos analisar se há um crescimento, se há um decrescimento, se há uma constância. Então, a dessazonalização, ela funciona para você verificar o real comportamento das vendas no período. Então, olha só. Eu vou pegar, então, essa informação e vou fazer um gráfico dessazonalizado. Tá? Vamos primeiro fazer um gráfico das variáveis sazonalizadas, linhas, para vocês entenderem do que eu estou falando. Aqui, ó. Cadê meu gráfico de linhas? Aqui, ó. Isso aqui é as minhas vendas considerando o fator sazonal. Então, olha só, tem períodos de crescimento, né? Um pico, decrescimento, crescimento, pico, né? Pico, vale, crescimento, decrescimento, né? Pico, decrescimento, vale, e assim vai. Então, é muito sazonal. Então, nós não sabemos tendência, né? A tendência, nós não sabemos o caráter real da coisa. Nós não sabemos. Então, o fato de dessazonalizar, nós vamos, né, ter uma real dimensão do que acontece com as vendas nesse período. Tá? Então, vou fazer um gráfico de linhas equivalente, só que com as variáveis já dessazonalizadas. Então, serve, né? Serve. Serve aqui. Não ficou muito legal isso aqui, não. Foi vendas dessazonalizadas, dessazon. Bom, eu vou selecionar essa coluna aqui, inserir dados, né, 2D. Olha só. Nós temos, então, um gráfico que é não tão constante assim, mas não é tão crescente, como a Dilma fala, é crescente, mas não é crescente, constante, mas não é constante, enfim, brincadeiras à parte. Nós analisarmos a parte sazonal e a parte não sazonal, né, dessazonalizado, há um caráter periódico, e aqui nesse caso, galera, tá? Aqui nesse caso, existem intervalos de crescimento, tá? Aqui há uma leve queda, tudo bem, em 1988, 89, e comportamento crescente, depois desse período aqui volta a ter uma queda, mas não é tão periódico quanto aqui em cima na parte sazonal. Outra análise, se você pega o período inicial, tá, perto de 80, e o período final, perto de 120, houve um crescimento, tá? Houve um crescimento no volume da produção. Então, em termos do intervalo, né, não levando em consideração o caráter sazonal, houve um crescimento no volume das vendas, tá? Houve períodos de queda, tá? Mas a tendência ela foi crescente, tá? Foi crescente, mas não de maneira periódica e não de maneira abrupta, uma maneira lenta. Se vocês observarem aqui e criarem uma linha de tendência linear aqui, ela cresce de uma maneira lenta. Então, houve um crescimento. Bom, houve um crescimentozinho aqui, mas não é uma inclinação alta, inclinação baixa, certo? E aponta que no período houve um crescimento lento, certo? É isso, galera. Como atividade de caráter inovatório, vocês podem realizar, aqui vocês têm a informação da renda disponível, pessoal, índice de confiança do consumidor, então vocês podem colocar essas duas variáveis no modelo,
né? E fazer a regressão e verificar o que acontece com o índice de confiança e com a renda pessoal nas vendas nesse período, certo? Tá certo? Então, valeu, galera, obrigado, até mais, valeu, tchau, tchau.